Glória a Deus. Alegrei-me quando nos disseram. Oh, amém. Glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Amém. Sem mais delongas, vamos abrir o livro de João, capítulo de número 14, que é o nosso tema da EBD. Amém? A EBD é algo muito importante, né? É uma escola para todo aquele que é discípulo. Amém? Para todo aquele que quer aprender as Escrituras. Amém? Agradecer a oportunidade às minhas mães por esse voto de confiança. Pastores, meus pastores, pela oportunidade de aqui estar, por aceitar também esse voto de confiança. Amém? E agradecer porque eu estou aqui bem nervoso. Amém? Nervoso mesmo. Porque a palavra tem essa responsabilidade, né? E se ela não mata, ela salva. Amém? E estar aqui também na presença do meu irmão que está aqui hoje, Helder, né? 33 anos, não nascemos do mesmo ventre, mas estou há 33 anos na vida dele, pastor. Me suportando, é a pessoa que mais me suporta e que mais me conhece, pastor. Amém? E hoje está aqui nos visitando, nos dando essa oportunidade. Amém? Amém. Glória a Deus. E é um prazer ver o Axel. Amém. Eu te amo, meu irmão. João, capítulo de número 14. Amém? Verso 6. Amém? João 14, 6. Amém? A igreja vai dizer comigo, né? Em alto e bom tom, podemos acompanhar com a tela. Amém? No 1, no 2 e no 3. Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Só é por mim. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amém? Glória a Deus. Deus tem toda a autoridade sobre esta casa e este lugar. Amém? Prontos. Jesus é o caminho, a verdade e Jesus é a vida. Amém? Isso é a certeza que todo cristão deve ter. Essas são as três principais certezas que um cristão que busca a direção, um ser humano que busca a direção, deve ter. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? E a gente não pode senão começar a falar deste livro, deste capítulo, sem falar daquela pessoa que escreveu, né? Que é o apóstolo João, um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Amém? João é um daqueles, né, que estava entre os 12 discípulos de Jesus Cristo. É um daqueles que ouvia ao pé de Jesus, ouvia, né, era considerado por Jesus como o íntimo, né, entre os seus irmãos, também por o discípulo íntimo de Jesus. Foi a João que Jesus revelou quem o trairia, né, nos capítulos passados deste livro de João. Né? A gente consegue ver que João não é um qualquer discípulo, porque a gente consegue diferenciar esses 4 evangelhos. Os irmãos sabem quais são os 4 evangelhos, amém? Começamos por Mateus, depois vamos por... Depois João, amém? Mateus escreve para os gregos. Mateus vem descrever Jesus Cristo como o rei dos judeus, né? Mateus traz aquela genealogia de Jesus Cristo mostrando que ele é rei. Ele não é só rei porque lá está escrito na cruz, mas a gente crê que ele é o rei prometido, o rei verdadeiro de Israel. Ele não é aquele rei porque quando tu vês na genealogia, alguns reis, pastor, vêm com o R pequeno, mas Jesus Cristo vem com o R grande, porque ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Mateus vem mostrar que Jesus Cristo é o rei esperado por todos nós. Amém? Então a gente tem o evangelho de Marcos. Amém? O evangelho de Marcos é o evangelho da misericórdia. Marcos não foi discípulo de Jesus Cristo. Marcos foi discípulo do apóstolo Pedro. Então esse evangelho é um evangelho pedrino, ou seja, é o evangelho ditado pela voz do apóstolo Pedro. Marcos era aquele primo de Barnabé, Marcos era aquele que andava com Saulo, que andava com Paulo e Barnabé. Mas aconteceu uma situação lá, né, porque nós sabemos que a forma que Paulo vivia o evangelho, a forma que Paulo pregava o evangelho era uma forma muito louca e agressiva. E dado aquelas palavras, Paulo, né, aconteceu uma situação em que Marcos, em vez de estar com Paulo e Barnabé, Marcos foge.
Então, a partir disso, parte a contenda, em que Paulo não aceita mais Marcos andar consigo. Então, Paulo começa a discutir com Barnabé. Então, Paulo fica com Silas e Barnabé fica com Marcos. Mas Marcos volta para Jerusalém. Marcos volta triste, podemos aqui dizer, e passa a estar ao lado do apóstolo Pedro, né? Então Marcos começa a aprender sobre Jesus Cristo. Marcos começa a aprender sobre as profundidades da palavra de Jesus Cristo. Marcos começa a servir a Pedro. Então Pedro decide, né, deixar o evangelho, mas escrito, né? Precisava de alguém para escrever. Então Pedro pede a Marcos, né, emprestado as suas mãos para escrever este evangelho, o evangelho da misericórdia. É neste evangelho, é o único evangelho no capítulo 16 que a gente consegue ver que Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele disse: ide aos discípulos e avisai a Pedro que eu irei adiante deles. Ou seja, é a partir deste evangelho que a gente consegue ver que Jesus, mesmo depois de Pedro ter o negado, Jesus ainda tem um caminho para Pedro, uma vida para Pedro. Jesus ainda mostra que ele é o Deus misericordioso, que ele é perdoador, que ele é o Pai. Amém? Então, Jesus começa a estabelecer, a mostrar esse evangelho da misericórdia. Amém? Então, temos o evangelho de Lucas, que é o evangelho da perfeição. Lucas também não foi discípulo de Jesus. Lucas foi discípulo do apóstolo Paulo. Mas, porém, é um evangelho excelente porque Lucas decide escrever esse evangelho para alguns teólogos dizem que era para o seu servo, para o seu senhor, que Lucas era o servo desse senhor, Teófilo. Então Lucas decide escrever a Teófilo e diz: oh excelentíssimo, amado Teófilo, ouvindo das coisas, né, que se sucederam, né? Então Lucas decidiu escrever com perfeição. Lucas não se limitou simplesmente ao saber. Não, Lucas foi para lá, ele foi com a viúva, foi ter com a viúva de Naim e ouviu a história a partir dela. Ele foi ter com Pedro para ouvir sobre a história da cura da sua sogra. Lucas foi até lá, Lázaro, como é que foi essa ressurreição? Ou seja, Lucas investigou tintim por tintim, sem nenhum engano. Eu acho, pastor, que Lucas era o grande professor dos irmãos de Bereia, porque os irmãos de Bereia também eram assim, eles analisavam palavra por palavra, e Lucas investigou tudinho, né? A gente consegue ver que o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, que Lucas também escreveu, era apenas um volume, né? O Atos dos Apóstolos é a continuação do livro de Lucas. Então esse evangelho é o evangelho da perfeição. E esses três primeiros evangelhos, eles são chamados evangelhos sinóticos. Amém? Por que sinóticos? Porque eles narram e falam da mesma coisa, porém apresentam Jesus de uma forma diferente. Lucas escreve para os gregos, apresentando Jesus como o Rei dos Reis, apresentando Jesus como o Salvador da humanidade, apresentando a Jesus como a solução do pecado de Adão no Éden. Amém? Então a gente vem nesse evangelho espiritual. O evangelho de João é considerado o evangelho espiritual. Por que ele é o evangelho espiritual? João começa: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João começa a descodificar o que está lá em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Mas João, a terra era sem forma e vazia, mas Deus estava lá, Jesus Cristo estava lá, o Espírito Santo estava lá. A criação não foi feita sem que os três estivessem lá, sem que a intimidade, a perfeição do Pai estivesse lá. Então João começa a descrever essa espiritualidade, começa a espiritualizar, a mostrar o quão espiritual Jesus é. A gente consegue ver que a intimidade de João é neste único livro, pastor, que a gente consegue ver que João diz que ele é o discípulo amado. Então eu consigo ver que Pedro manda escrever que Jesus lhe chamou pelo nome quando ressuscitou, mas João decide escrever que ele é o discípulo amado. Mas a pergunta é: quem tu és em Jesus Cristo? Quem tu achas que tu és em Jesus Cristo? Então Jesus, sabendo que ia se aproximar, já estava a véspera que ele ia ser entregado, Jesus começa a ensinar aos discípulos. Jesus começa a falar aos seus discípulos, a falar sobre o amor, a falar sobre morada.
E nessa cena de falando sobre morada, um dos discípulos, Tomé, disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como sabemos que você é o caminho? Ou qual é o caminho? Antes do verso aqui 6, no verso 5, Tomé perguntando: nós não sabemos para onde vais. Como saberemos o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus está a dizer: Tomé, escuta, o teu problema não é de hoje. O teu problema partiu do Éden. O problema de Tomé era problema de direção. Tomé não tinha a direção. Ele precisava da direção perdida por Adão. Porque Adão, quando decide pecar no Éden, desobedecer a Deus, Adão perde a direção. A gente consegue ver, Gênesis capítulo de número 2, Deus dando a ordem ao homem, disse: podes comer do fruto de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não podes comer, quando tu comeres vais morrer. Mas em Gênesis capítulo de número 3, quando a serpente vai tentar a mulher, ela perguntou o que é que Deus disse. Não, Deus disse para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão vamos morrer. Mas a serpente, pastor, como carregava o princípio da desobediência e do pecado, disse: não, Deus está a mentir, vocês não vão morrer. Deus sabe que desde o momento que vocês comerem desse fruto, os vossos olhos saberão. Vocês serão igual a Deus. E nós sabemos qual foi a desobediência de Lúcifer. É tentar querer ser igual a Deus. É querer ser o quarto homem da trindade. É querer ter o seu trono elevado acima do trono de Deus. Então Lúcifer está a falar: eu vou vos ensinar a minha desobediência. Eu vou inserir a minha desobediência para dentro de ti. Então Eva decide comer. Mas Eva não entendeu que o que prevaleceu não é o que a serpente lhe falou, mas o que Deus lhe falou. Porque desde o momento que Eva come, Eva morre. Mas o que acontece? A humanidade não morre aí, porque o princípio foi dado ao homem. Quando Eva vai falar com Adão, convence Adão, Adão come do fruto, Adão perde a direção da vida. Adão, que não procurava vida, Adão começou a procurar vida. Adão perde a direção. Então os problemas de Tomé eram problemas de direção. Adão perdeu a direção da presença de Deus. Perdendo a direção, Adão procurou encobrir o seu pecado. Adão estava a tentar procura de uma direção para as suas desculpas, do porquê que ele pecou. Adão passou a ser conhecedor do bem e do mal, ou seja, Adão passou a entender, a buscar direção para as suas desculpas, para os seus erros e os seus acertos. Então Adão peca nisso, porque perdeu a direção. A gente consegue ver nesse livro de Gênesis que ainda não se falava sobre caminho. Não era necessário um caminho, porque a presença de Deus estava lá. Não era necessário um caminho, porque Deus é. Mas quando Adão peca, a presença se afasta. Adão começa a ver um caminho para voltar na presença, para não perder a presença. O que é que Deus faz? Deus vem: Adão, onde estás? Adão se esconde. Por quê? Porque não tinha mais direção. Deus tira Adão, expulsa Adão e Eva do Éden. Mas Deus fez algo incrível. Deus colocou querubins e uma espada flamejante que rodeava em todas as direções. Mas por que em todas as direções? Porque o homem buscaria um caminho para ir comer do fruto da árvore da vida, para se tornar um eterno pecador sem morrer nesta terra. Então o problema de Adão passa a ser a perda de direção. Adão começa a procurar direção, mas Deus disse: eu vou solucionar. Querubim aí, espada flamejante aí. Se ele para o norte do Éden, tentar entrar no jardim, a espada está lá. Se ele ir para o sul, a espada está lá. Se ir para o oeste, a espada está lá. O homem não consegue entrar. E Jesus está a falar: Tomé, eu sou o caminho que Adão perdeu. Tomé, eu estou a resgatar a direção, a solução, a presença que Adão perdeu. Eu sou o caminho.
Presta atenção também. Você pode ir para vários caminhos. Buda não é o caminho. Maomé ou Mohammed não é o caminho. Cacó Felipe não é o caminho. O caminho é único. Ele disse, eu sou o caminho. Mas é espiritual. Por que é espiritual? Porque Jesus começa com a primeira palavra do eu sou. Ou a palavra eu sou Deus pode dizer. E ele começa a dizer, eu sou. Mas antes de eu te dizer que eu sou o caminho, eu sou Deus. Deus é o caminho. Começa a resolver a solução de Tomé, a solução da perda de Adão. Eu sou Deus e eu sou o caminho. Ele está dizendo, Adão, o caminho para voltar para o Éden, para os princípios e as leis, os mandamentos que perdeste no Éden, sou eu. O caminho não é você apontar o dedo para a tua irmã e dizer, eu pequei por causa dela. Não, o caminho é a confissão dos pecados. O caminho é se arrepender e seguir o caminho. Jesus Cristo. Jesus disse em Mateus 16, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quer dizer que nesse caminho há princípio. Qual é o princípio? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Por quê? Porque este caminho é estreito, a porta é estreita. Jesus falava sobre morada aos seus discípulos. Eu vou para o meu Pai, eu vou vos preparar a morada. Tomé está a entender direção. Tomé, eu vou resolver. Adão, tu perdeste a morada do jardim, mas eu vou te resgatar porque eu sou o segundo Adão. Eu vou resgatar a morada. Em mim, Jesus, vocês agora têm a morada, acesso ao Pai. Se vós me amares, eu estarei em vós e o Pai estará em vocês. Jesus solucionando o problema do caminho. E Jesus vem solucionar outro problema, pastor, que é a vida. Né? Jesus vem solucionar o problema que é a vida. Jesus começa a falar sobre o Pai. E Filipe vai dizer, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Ou seja, estamos a falar de um outro discípulo já. Primeiro discípulo que teve dúvida, Tomé. Segundo discípulo, Filipe. Qual é o teu problema, Filipe? É paternidade. Calma que eu vou resolver. Eu e o Pai somos um. Mas, Filipe, eu estou há tanto tempo contigo e você não me tem conhecido. Abra a tua visão espiritual. Se eu sou o caminho, já te resgatei. Adão, abra a tua visão espiritual. Eu sou o Pai. Eu multipliquei o peixe e o pão. Eu curei cego, eu ressuscitei pessoas. Eu estou a te dizer que eu sou a vida. Eu sou o Pai. A vida que perdeste no Éden, eu sou. Ei, Adão, você já não precisa procurar um caminho para entrar no jardim, para tentar comer do fruto da árvore da vida. Eu estou a te dizer que se beberes dessa água, rios de água vivem te fluirão. Ei, Adão, eu sou o Pai. Aquela vida que você perdeu, aquela árvore que você veio quer ir buscar, tentar comer, eu sou esta árvore. A solução não é você voltar para o jardim, a solução é para você voltar em mim. Adora, Adão, não é você sair do jardim. Adora é você perder a minha presença. Adora é você pecar, pensar que Deus não vai se afastar de ti. A Bíblia diz, a Bíblia Sagrada diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Por acaso, meus irmãos, Deus pode habitar onde há pecado? Por acaso Todo-Poderoso não é santo? O nosso Deus não é um Deus santo. Então Ele está a resolver o problema da vida. Eu estou a te resolver o caminho. Te mostrei que eu sou o caminho. Agora eu vou restabelecer e vou te mostrar a paternidade. Eu sou a vida. Você não precisa da árvore. Eu sou. Eu sou. Eu volto a falar eu sou. Ele está a dizer que Ele é Deus. Quer dizer, eu sou o Deus, eu sou o caminho. Eu sou o Deus, eu sou a vida. Adão, a vida não era o jardim comer dos frutos. A vida era eu, Deus. Porque eu é que me afastei. Primeiro eu me afastei, depois eu te afastei do jardim.
Mas eu não te afastei do jardim. Eu te afastei do jardim porque eu sou santo. Se você voltar a entrar, Adão, eu acho que eu vou ter que te matar, dizimar. Começa a resolver. Deus começa a falar assim, tá bom. O resultado eu te avisei. Que se comesses do fruto, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você morreria. Então, Adão, você já morreu. Mas eu estou solucionando agora. Vou te dar de novo a vida. Crê em mim. Crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e a tua casa. Eu deixei a verdade para falar aqui depois da vida. Porque a verdade é a maior coisa na nossa vida. Porque quando o homem passa a conhecer o bem e o mal, ele passa a não só conhecer a verdade, ele passa a conhecer também a mentira. Caim mata Abel. Deus aparece, onde é que está o teu irmão? Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Davi pega a mulher do outro. Sim, de Urias, pega a mulher alheia e dorme com a mulher alheia, a viver na mentira. Salomão foi concedida sabedoria, mas preferiu a mentira da sabedoria, a loucura dessa sabedoria. Vamos mais profundo, Adão mentiu. A mais profunda, Abraão mentiu. E quando Abraão mente, o rei vai dizer, Faraó vai dizer, por que você faz isso comigo? E ele mente por 2 vezes, pastor. Por causa de Sara, com medo, porque a mulher era bonita, com medo dele ser morto por causa da sua esposa. O homem passou a ser o conhecedor da verdade e da mentira. A verdade, qual é a verdade? Deus é. Mas qual é a mentira? É que se você comer do fruto, você vai se tornar Deus. O nome Miguel significa quem é como o Senhor. E ninguém é como o Senhor. Comendo do fruto ou não, você nunca vai ser igual ao Senhor. Deus é único e santo. Deus não divide a sua glória com ninguém. E toda vez que o homem tentar infiltrar-se e querer construir torres de Babel para subir ao céu, Deus vai criar confusão de línguas, porque vai criar desentendimento para que a tua mente entenda que só Ele é a verdade. A verdade não está no Alcorão. A verdade não está em outros livros, ou seja, em livros de Mormons. A verdade é única. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a verdade. Ele disse, eu sou. Eu sou o quê? A verdade. Eu sou Deus, eu sou a verdade. Não existe outro. Irmãos, não há outra vida. Toda vida fora de Deus é mentira. Você até pode prosperar sem Deus, mas você vai terminar, não é no inferno, é no lago de fogo que arde como enxofre. E vais fazer companhia ao inferno, à morte, ao anticristo, ao falso profeta, à besta, ao diabo. Vocês acham que o inferno é mais perigoso? Que o inferno é a pior dor? O inferno não é a pior dor. Tem o lago de fogo. E a Bíblia diz que o inferno vai entregar os seus mortos. Ele arde como enxofre, é um lago. Quer dizer que o próprio inferno vai ser aprisionado, atormentado. Por quê? Porque negligenciaram aquele que é a verdade. Qual é a verdade? Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Qual é a verdade? Só há um mediador entre Deus e nós, Jesus Cristo de Nazaré. Qual é a verdade? O Espírito Santo.
não é só uma força, Ele é a terceira pessoa de Deus. Essa é a verdade. Qual é a verdade? Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, por as nossas transgressões, e ao terceiro dia ressuscitou, nos deu graça de vida eterna. Mas qual é a verdade? Ele voltará. Ele foi como cordeiro, mas Ele voltará como leão da tribo de Judá, o juiz. Eu sou a verdade. Vocês querem a manifestação da verdade? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas eu preguei, eu cantei. Pregaste e cantaste em nome de quem? Porque Ele disse, está escrito na palavra: em meu nome, coisas maiores do que estas tu farás. Mas você pregou em nome de quem? Curaste em nome de quem? A quem que glorificaste a cura? Com teu nome? Os teus bens materiais, a quem glorifica? A ti ou a Jesus Cristo? Porque a boa ação não é por simplesmente o coração sincero, mas para a glória de Deus. Deus só responde a Ele mesmo, porque a palavra de Deus é reta e é rema. Quando Deus quer te abençoar, pastor, Ele usa a pessoa. Mas quando Deus quer se glorificar, Ele se manifesta e começa a fazer coisa que o homem não faz. Prova! Como é que o homem, um morto, cai no osso de outro morto e ressuscita? Prova! Como é que o machado que caiu na água está a flutuar, desafiando a física? Prova! Como é que de um barro posto nos olhos o cego está a ver? Prova! Como é que uma serpente lá em Êxodos está a comer outra serpente? Prova! Ele está dizendo, eu sou a verdade, eu virei. A Bíblia é selada em Apocalipse dizendo, aqueles que creem dizem, ora vem Senhor Jesus. Por quê? A Bíblia sela com a verdade, porque Ele vem. Mas existe um terceiro discípulo que a gente fala pouco, que é o Judas Tadeu. Ele não é Iscariote, amém? E ele diz assim, nesse mesmo João 14, Senhor, como é que vai se manifestar nós e não no mundo? Ele está dizendo assim, a minha comunhão é com vocês, não é com o mundo. Porque a amizade com o mundo é inimizade comigo. Ele está dizendo, eu vim restaurar a casa do meu pai. Eu vim restaurar para que entendam, para que a criação entenda que só há um caminho. Eu sou o caminho. Fora de mim não há caminho. Fora de mim não há verdade. Fora de mim não há vida. A criação entender que quando aquelas trombetas soarem, quem vai ouvir a trombeta soar não é o mundo. São os filhos de Deus. E o mais agravante é que a igreja virá com Cristo. Jesus vai pegar na sua igreja, Jesus vai levar a sua igreja. Nós assembleamos, cremos nisso, pastor. Amém? Jesus virá levar a sua igreja. Qual é a verdade? Que quem andar em mim não morrerá, viverá eternamente e provará da verdadeira vida. Eu estou a te dizer, Judas, eu irei manifestar a vocês, não ao mundo, porque o mundo não tem nada comigo. Esse capítulo de número 14, Jesus vai terminando dizendo que o príncipe desse mundo está a vir. Então, porque esse mundo já tem um príncipe. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Mas eu sou o rei dos reis e senhor dos senhores. Eu não sou príncipe. Eu sou rei dos reis, senhor dos senhores. Eu vou me manifestar para vocês que creem em mim.
E Jesus é mais profundo em dizer antes disso, que se vós me amares, eu orarei ao Pai e Ele enviará o Consolador. Esse Espírito já habita em vós, mas depois Ele vai habitar dentro de vocês, vai viver dentro de vocês. E no capítulo de número 20, a gente vê Jesus sopra sobre os discípulos dizendo, recebei o Espírito Santo. Atos capítulo de número 2, a gente consegue ver a descida do Espírito Santo. Toma posse de toda a igreja. O movimento começa a acontecer. Línguas começam a falar em outras línguas, outros idiomas. As pessoas de variadas regiões começam a ouvir a ministração, a palavra de Deus nas suas línguas maternas. Perplexos, porque esses homens são varões galileus, não sabiam outra língua, estão a falar em outras línguas. Por quê? Porque esse é o sinal que Deus opera, esse é o sinal que eu sou a verdade, esse é o sinal que só há um rei, eu sou. Eu vou preparar morada, mas eu não vos deixarei só. Por que você sente-se só? Se o Espírito Santo está ali. Por que você acha que Deus não guerreia as tuas lutas? Se o Espírito Santo está ali. Ele disse que o Espírito Santo já estava ali. Por que o Espírito Santo estava ali? Porque Jesus e o Espírito Santo são um. Deus é um em três. E três é um. O Espírito Santo está com Jesus, em Jesus. E se está em Jesus, com Jesus, está com os discípulos. Então esse é o centro, né, da fé. A certeza que Jesus é. Que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que não há outro Deus. Eu incentivo os irmãos a buscarem a Jesus. A crerem que Ele é, que Ele faz, que Ele é o caminho. Que Ele é a vida. Amém? Eu vou convidar os irmãos para se levantarem. Amém? Mas se levantarem porque isso é culto da escola bíblica dominical e é ensino. E qual foi o ensino? É a certeza que Jesus Cristo é. Que somente Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, só Ele é o caminho, a verdade e só Ele é a vida que nós precisamos. Não há outro, não precisamos de outro. Não necessitamos de vírgulas além do que está escrito, ou de jotas e teus. A gente não precisa de um outro profeta. Jesus cumpriu a lei e os profetas. A gente não precisa de outra verdade. Jesus é a verdade. A gente não precisa de outro caminho. Jesus é o caminho. E Jesus é a vida. Então eu peço aos irmãos que curvem a vossa cabeça e fechem os vossos olhos. E vamos fazer algo sobrenatural. Permitir que Deus faça algo sobrenatural. E quero convidar você que tem se sentido só. Você que quer renovar as suas forças, quer receber Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Vem aqui para frente que a gente vai orar por ti. Se permita renovar as forças. Se permita com que essa verdade, esse caminho, essa vida habite em ti. Irmãos, você não está só, você, irmã, não está sozinha. Vem para aqui para frente, vem receber o abraço da parte de Deus. Vem receber a restauração. Vem, o convite vem, vem. Mas por que o convite vem? Porque Ele disse, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Ele está a falar, eu quero selar. Eu quero selar, eu quero selar. Vem receber essa restauração, esse alívio. Vem receber nova vida. Vem receber vida em Jesus Cristo. Vem receber Jesus Cristo. Adores, esse é o convite. Talvez amanhã não há mais como, mas o convite é hoje. Porque não existe amanhã, porque amanhã se torna hoje. Talvez amanhã é tarde, mas Ele está dizendo, venha, 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 receba. Venha, 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 receba. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Receba, receba a restauração, receba a graça, receba o ânimo, receba aí onde você está. Jesus Cristo de Nazaré, eu consertarei, eu restaurarei.
solução do Éden em 3 dias. É hoje, é o sobrenatural. Queres provar de Jesus que é o sobrenatural? Venha, confessa, se arrependa, porque Ele é. Vem, o convite vem, vem para Jesus. Vem para Jesus. Conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande.